Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus capítulo 16, a partir do versículo 21. Essa mensagem também será gravada para os irmãos poderem assistir lá na página do YouTube da igreja. Mateus capítulo 16, a partir do versículo 21. Vamos ler do 21 ao 28. Mateus 16, do verso 21 ao verso 28. Deixa aberto aí. Pode permanecer sentados mesmo. Meus irmãos, após esse culto, nós teremos a nossa assembleia administrativa com a prestação do relatório das nossas entradas e saídas desde janeiro até o mês de agosto. Os irmãos membros são convidados a permanecerem para a nossa assembleia. Após a assembleia, que não demorará muito, eu quero convidar todos os irmãos a estarem indo lá na obra para a gente ver como está o andamento, para a gente orar, entregar, na verdade devolver ao Senhor aquilo que é dele. Ontem nós tivemos uma limpeza lá na nossa salinha lá de trás, tiramos tudo que não estava bom, não estava prestando, enferrujado, está lá atrás também. Então os irmãos vão poder ver a salinha limpinha e vão poder ver o entulho lá junto, esperando o ferro velho para a gente vender o que vai estar lá, e o recurso vai ser usado também na obra aqui na igreja, na casa do Senhor, na reforma. Irmãos, essa mensagem que eu vou trazer hoje para os irmãos, talvez seja a mensagem mais importante que eu já trouxe para todos vocês. Se vocês não lembram de nada que eu preguei até aqui, nesses quase 3 anos de ministério, guardem no coração essa mensagem, a mensagem de hoje. Vamos falar sobre algo muito importante. Vamos falar sobre a cruz de Cristo, a importância da cruz de Cristo na nossa salvação. Então, Mateus 16, versículo 21 ao 28, está escrito assim: Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no 3º dia. Então Pedro, chamando-o parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Nunca, Senhor, nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que o homem poderá dar em troca de sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Garanto-lhe que alguns dos que aqui se acham não experimentarão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo em seu reino. Pai, acabamos de ler a sua palavra, Deus, nesse momento. Espírito Santo, peço que o Senhor abra o nosso entendimento, Deus, para que a gente possa absorver e praticar aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Fale conosco aquilo que nós precisamos, queremos e almejamos ouvir da sua parte, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a cruz, a palavra cruz se popularizou como um símbolo próprio do cristianismo. Podemos acompanhar isso. Qual é o maior símbolo do cristianismo? É a cruz. E há tempos, porém, que ela perdeu o seu real significado e foi reduzida a uma joia de luxo, a um pingente de cordão, um desenho na internet, uma tatuagem, um artigo para pendurar na parede, um objeto de decoração, sem falar na postura mística ou idolatria que temos diante da imagem cruz. Às vezes veneramos apenas a imagem da cruz, ao invés de venerarmos o real significado
significado que a cruz tem para nós. A cruz se tornou um ornamento em vez de um instrumento de vergonha e de morte. Ao romantizarmos esse significado, nós apagamos o poder real da cruz que deve exercer sobre a nossa vida. Nada poderia ser mais horroroso do que a crucificação na época romana, nos tempos de Jesus. Era a pior morte que existe. É a pior morte, é o pior tipo de morrer que existia para os piores criminosos na época dos romanos. E ao romantizarmos a cruz, ao fazer apenas de objetos de adorno, de decoração, nós tiramos da cruz o real significado que ela deve produzir na nossa vida. Então a gente precisa tomar cuidado para a gente poder entender o que de fato a cruz precisa significar para mim. As pessoas do primeiro século, após a morte de Jesus, ficariam escandalizadas com o tratamento que nós damos à cruz nos dias de hoje. Teve um tempo que a Igreja Católica, no tempo da Inquisição, até estava vendendo um pedacinho da suposta cruz de Cristo que foi pendurado no madeiro. Se fosse juntar todos os pedacinhos que a Igreja Católica Romana vendeu durante anos, poderia dar uma volta no mundo inteiro, para vocês verem a enganação de vender um artefato e as pessoas comprarem esse artefato porque idolatravam o artefato e não a mensagem que o artefato trazia. Nós precisamos pensar nessa manhã o que a cruz representa para nós. O que a cruz representa para você? Eu sei o que representa para mim. Vou te mostrar à luz da Bíblia nessa manhã o que ela precisa representar para você. Mas no seu íntimo do coração você precisa entender o que de fato a cruz de Cristo representa para você. A cruz era humilhante, a morte de criminoso, dos mais horrorosos, vocês já sabem disso, não apenas os piores, não apenas assassinos, né? Isso ficar bem claro, não apenas os assassinos, ladrões recebiam a cruz, mas não, precisava ser um crime muito grave. Coloque aí e pense num crime gravíssimo na atualidade, para você ver se é merecedor, se essa pessoa seria merecedora da cruz. Na época de Jesus, sim, a pessoa com o pior dos crimes na face da terra era merecedora de morte. Com isso, Cristo se fez humilhação. Além da cruz ser um instrumento de tortura, de morte para criminosos, ela era um motivo de vergonha para a família do criminoso. Muitas vezes, os parentes dos criminosos nem compareciam à crucificação das pessoas que estavam sendo crucificadas lá. E quando a família de Jesus se coloca presente, os discípulos se colocam presentes, eles não estão importados com o que os outros iriam achar dele. Pense com a mentalidade daquela época. Pense com a mentalidade de uma pessoa que tem um familiar sendo crucificado. Hoje em dia, né, os acusados dos crimes piores, os hediondos, os familiares, às vezes nem comparecem, né, ao local onde está preso, ou quando a pessoa se suicida, não faz o enterro, né? Chega dito por aquele assassino da escola de Realengo, os familiares nem compareceram, foi enterrado como indigente, né? Tamanha era vergonha para a família ter um filho que fez, um parente que fez uma atrocidade dessa. E ao comparecerem à crucificação, ao comparecerem ao momento de dor de Cristo, os discípulos estavam falando e demonstrando para o mundo inteiro que eles não se importavam em se tornar vergonha também por causa do Evangelho do Senhor. Você que está nessa manhã, está disposto a se tornar vergonha por causa de Cristo? De abrir mão de tudo, até realmente daquilo que falam a seu respeito, apenas por causa da cruz de Cristo? Nada poderia ser pior do que a cruz. Ela era brutal e trazia um sentimento horrível para a pessoa e para os familiares. Entretanto, Cristo resolveu se fazer vergonha por cada um de nós. Escolheu ser maltratado, humilhado,
sem nenhum pecado, para levar o meu e o seu pecado sobre ele, para levar o pecado da humanidade. E a cruz é muito mais importante do que apenas levar os nossos pecados para Cristo. Ele também, através da cruz, é que temos livre acesso a falar com Deus. É através da cruz que temos hoje o Espírito Santo para nos aconselhar, nos ajudar. É através da cruz que nós temos oportunidade de redenção. É através da cruz que hoje nós temos oportunidade de sermos pessoas melhores dia após dia, porque a cruz e o sangue derramado nela nos traz salvação, oportunidade, uma nova chance. A cruz é muito mais do que um objeto, muito mais do que um ornamento. Nós devemos sentir a cruz, nós devemos sentir a mensagem por trás da cruz. Pedro, o que ele aprendeu, nós vamos aprender nessa manhã, o que Pedro aprendeu com a mensagem da cruz. Que Pedro, o apóstolo Pedro, aprendeu com a mensagem da cruz de Cristo. E que jamais nós, como cristãos, poderemos esquecer. Então vamos começar. Os irmãos que gostam de anotar, pode colocar na primeira aí. O que é a cruz na cabeça de Deus? O que Deus estava pensando ao desenhar, ao projetar esse negócio da cruz? O que é a cruz na cabeça de Deus? Para se pensar isso, porque Deus resolveu humilhar de forma tão triste e dolorosa o seu único filho, imaculado, sem pecado, sem mancha. Por que Deus resolveu humilhar o seu único filho? Então vamos ver primeiro a cruz na cabeça de Deus. Na cabeça de Deus não existe cristianismo sem cruz. Não há salvação sem a morte de Cristo no nosso lugar. Não há reconciliação com Deus sem o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que nos separava de Deus. Em Romanos capítulo 3, do verso 23 ao verso 26, está escrito assim: todos pecaram e estão afastados da gloriosa presença de Deus, mas pela sua graça, sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus, que os salva. Deus ofereceu Cristo como sacrifício para que pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse o meio de as pessoas receberem perdão dos seus pecados, pela fé em Cristo. Deus quis mostrar com isso que Ele é justo. No passado, Ele foi paciente e não castigou as pessoas por causa dos seus pecados. Mas agora, pelo sacrifício de Cristo, Deus mostra que é justo. Assim, Ele é justo e aceita os que creem em Jesus. A cruz de Cristo torna Deus justo e justificador. Nós exercemos justiça. O pecado é punido com morte. E o amor, o pecador, é recebido com vida. O pecado, a prática, foi extinguida com morte, através do sangue de Cristo. Mas através da morte, o amor de Cristo é recebido com vida. Primeiro que vocês já devem saber, existia na época dos judeus a prática de expiação dos pecados. Era-se entregue um cordeiro imaculado, sem mancha, desde a época de Moisés, para a purificação dos pecados. Então Cristo fez uma aliança com o povo, fez uma aliança com Abraão, fez uma aliança com Moisés, com o povo judeu. Então a expiação do pecado era através da morte de um animal, um cordeiro sem mancha, novo e sem pecado. Isso era a expiação pelos pecados. Cristo, como nós dissemos na quarta-feira, que o nosso Deus é imutável, nada faz com que Deus mude de opinião ou de ideia. Ele tinha que continuar a sua aliança, mas dessa vez o pecado da humanidade inteira ia ser entregue através de um único cordeiro, justo, sem pecado e sem mancha. Jesus é o cordeiro da Páscoa, o cordeiro pascal, é a expiação dos nossos pecados. Então, para existir vida, tinha que haver morte, por causa da aliança de Deus, que é inquebrável
e é imutável. E hoje nós vemos a justiça de Deus. O pecado foi punido com morte. Cristo precisou morrer. Mas o amor de Deus foi demonstrado na chance que a gente tem de ter uma vida regenerada, uma vida transformada, uma vida purificada pelo sangue de Cristo. Meus irmãos, toda vez que a gente acorda com vida, é por isso que eu me alegro muito em ter cultos pela manhã, programação pela manhã. É porque a gente está dando a primeira hora para Deus, o primórdio. Não é o restante, à noite, né? O final, primícia, estamos dando para Deus. Todo dia que a gente acorda com vida, a gente precisava pensar no sacrifício de Cristo para definir quais serão as nossas atitudes durante aquele dia. Porque nós não temos certeza de quanto tempo a gente vai viver. Nós acordamos, abrimos nossos olhos, a vida pulsa, continua a pulsar. Então deveríamos pensar no sacrifício. Se a gente fizesse isso sempre, nós iríamos diminuir a quantidade de erros que cometemos, das atitudes erradas que tomamos, das besteiras que fazemos. Nós precisamos entender o sacrifício que ele representa para nós e o que ele irá representar a partir de hoje. Para haver salvação, alguém precisou morrer. É muito mais do que um choro no filme. Toda vez que a gente vê aquele filme a partir de Cristo, ou alguns, né, que tratam a trajetória de Jesus, a morte dele, nossos olhos enchem de lágrimas, porque Cristo sofreu sem precisar, sem merecer. Sem merecer, Cristo sofreu. Nossos olhos se enchem de lágrimas, chorando ao ver Jesus Cristo morto na cruz, mas isso não muda nada no nosso cotidiano, nossa maneira de pensar, nossa maneira de agir, de servi-lo. Isso precisa ser mudado. A cruz revela a graça de Deus. A cruz revela a graça, que é um favor imerecido. Graça é aquilo que nós não merecemos. E a graça revela a cruz revela a graça de Deus. Ela demonstra que Deus não ficou indiferente diante do caminho de perdição que escolhemos trilhar. Deus não esperou você terminar de pecar, parar, para te dar uma oportunidade. Ele já te deu e te amou muito antes. A Bíblia nos fala que Deus nos amou quando ainda éramos pecadores. Então a oportunidade que você tem, leva uma pessoa quando você vai evangelizar, a pessoa fala, não, vou parar de beber primeiro para depois seguir a Cristo, não, vou parar de fumar primeiro para depois seguir a Deus, não, preciso acertar isso aqui na minha vida primeiro para depois entrar na igreja direitinho, para seguir direitinho. Isso nunca vai acontecer, porque a carne não vai deixar. E é por isso que Cristo nos chama como a gente está, e a transformação é a partir daí. A transformação que Deus pode fazer na nossa vida, na nossa família, no nosso futuro, depende, sabe, da gente aceitar a Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Para você que já é crente, já entregou a sua vida, já se batizou, já é um servo na casa do Senhor, nós precisamos rever o que a cruz representa de fato na nossa caminhada cristã, que a árdua, é difícil muitas das vezes, mas se a gente não tiver propósitos definidos, parece que a dificuldade dobra. Então tenha propósitos, que seu propósito seja a única coisa, adorar esse Deus que se entregou na cruz somente por amor a mim, por amor a você. Meu irmão, quer uma coisa? Muitas vezes nós pensamos o seguinte: por que a gente adora a Deus? Parou para pensar? Muitas pessoas podem falar, poxa, eu adoro a Deus porque Ele me amou primeiro, não é? Eu adoro a Deus porque Deus me amou. Então, por meu motivo único de adorar a Deus é porque Ele me amou. Isso é um pensamento errado. Se você tem como objetivo, apenas porque Deus te amou, amar a Deus e adorar a Deus, você na verdade está adorando a si mesmo. Porque se não tivesse feito nada por ti, você não ia adorar. Não é verdade? Como o nosso conceito de Cristo está diferente. Eu coloquei um pequeno texto no meu status esses dias, o seguinte:
Você iria para o céu se Jesus não estivesse lá no céu? Se você estivesse todo no céu, se você morresse, continuasse sem morte, sem dor, rua de ouro, né? Tudo que a Bíblia descreve sobre o céu, sem dor, sem luto, sem nada. Bênção, você podendo reconhecer seus familiares, a Bíblia não é clara sobre isso, mas a gente pode pensar, né? Você podendo ter tudo de bem e do melhor. Mas aí Jesus não está lá no céu. Você ainda querer estar lá? Você ainda querer estar no céu sem a presença dele? Ou a presença dele é primordial para que você esteja no céu? Qual é o grau de amor que você sente por Jesus? Porque às vezes nós nos condicionamos a apenas amar a obra de Deus por nós, a pessoa de Deus, o que ele representa para nós. O que Cristo representa, a pessoa dele, precisa ser mais importante do que aquilo que ele pode fazer por nós. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos adorar o que Deus é e entender que se é da vontade dele não me abençoar, não abrir nenhuma porta, não fazer nada por mim, nós ainda precisamos adorar o Senhor, porque ele representa para nós. O nosso Deus, ele é justo. A cruz de Cristo também revela a justiça de Deus. A cruz também demonstra para que nos receber. A cruz também demonstra que para nos receber, Deus não varreu o pecado para debaixo do tapete. A cruz revela que houve punição pelo pecado. Cristo é cheio de graça e cheio de verdade, tudo isso nós já sabemos. Ele é pleno de justiça e de amor. Tudo isso está demonstrado na cruz, no sacrifício. Então a cruz revela que Deus é justo e nos faz justos, porque Ele nos justifica com a atitude dEle, com o sangue derramado, para nós podermos ter vida, para nós podermos ser salvos. Pois bem, na cabeça de Deus não existe cristianismo, salvação, sem a cruz de Cristo. Aliás, Jesus nunca permitiu que seus discípulos o anunciassem de forma diferente disso. Ele sempre estava alertando os discípulos. Os discípulos que queriam um rei, um governante político. Lembra daquela ocasião que 2 discípulos perguntaram: quem estará sentado à minha direita? Quem estará sentado à minha esquerda? Né? E Jesus fala, ele dá uma bronca neles. Cristo não aceitou que se ensinasse cristianismo sem dor, sem cruz, sem sofrimento. Então está aí a premissa da cruz. Deus nos torna justos, nos faz justos. Em Mateus 16, do verso 15 ao verso 20, está escrito assim: e vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Eu lhes digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra será ligado no céu, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu aos seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Apenas no versículo 20, por que Jesus deu essa orientação? Por que Cristo falou assim: olha, não contem nada para ninguém? Para pensar, muitas das vezes Jesus fala isso ao fazer um milagre, ao realizar uma cura, né? Por que não contar a ninguém? Isso é muito estranho. Por que Jesus impediu os seus discípulos de anunciarem que ele era de fato o Cristo? Pedro ainda não tinha entendido o significado da cruz de Cristo. Na cabeça dele seria possível ser cristão, o cristianismo sem cruz. Vamos continuar a leitura. Em Mateus 16, 21 a 22 está escrito: desde aquele momento, Jesus começou a explicar a seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muita coisa nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes
e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, chamando à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Na cabeça de Deus, a morte na cruz e a ressurreição do Senhor são centrais para o cristianismo. A cruz revela graça, a cruz revela justiça, a ressurreição, o poder sobre a morte anunciado, que o sacrifício do Cordeiro de Deus foi aceito pelo Senhor. Pedro ainda estava cético e cego quanto a cruz representava e iria representar na caminhada cristã. Pedro, ao repreender Cristo, ele não tinha entendido ainda a profundidade que o sacrifício de Cristo traria sobre a vida dele. Ele imaginava ser possível um cristianismo sem cruz. Adiante, porém, com o seu caráter mais bem trabalhado pelas mãos de Deus, ele seria capaz de ver a centralidade da cruz na cabeça de Deus. Ouça o que Pedro orou após ser solto de um de seus aprisionamentos, depois de ter negado a Cristo, depois de ter se reconciliado, visto Cristo, foi preso por pregar. Olha o que Pedro orou em Atos 4, do verso 27 ao verso 28. Olha o que Pedro disse: de fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nessa cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade havia decidido de antemão que acontecesse. Pedro entendeu aí nessa oração que a cruz era necessária para a expiação dos pecados, para a salvação dele. Na cabeça de Deus, a cruz e a ressurreição são centrais. A cruz e a ressurreição revelam que o Senhor é justo e justifica cada um de nós e nos dá poder para sermos salvos. A cruz, em segundo lugar, a cruz no coração das pessoas. Vimos a cruz na cabeça de Deus, agora vamos ver a cruz no coração das pessoas. Pedro não gostou nem um pouco do que ouviu sobre cruz. Em Mateus 16, 22 está escrito: então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. A atitude de Pedro aqui demonstra o que é a cruz no coração das pessoas: repugnante. Afinal, para o sofrimento, para o sangue e para a morte, qual é a razão de tanta humilhação? Tem muita gente que pensa que não é possível Deus ser justo e ao mesmo tempo permitir que seu único filho fosse morto da forma que foi. Muitas pessoas pensam no seu interior, podem não falar por medo de alguma represália, mas às vezes pensam: por que Cristo, por que Deus permitiu que isso acontecesse? Isso não é por amor, muitos pensam. Ele resolveu com essa atitude salvar. E como tudo na caminhada cristã depende de fé, a cruz também. A firme promessa de Deus, a aliança do Cordeiro, revela quem nós devemos ser. Em Isaías 53, de 1 a 7, que nós lemos, está escrito: quem creu em nossa mensagem, e a quem foi revelado o braço do Senhor. Ele cresceu diante dele como um broto terno e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens esconderam o rosto, foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus ter atingido e o afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos curados. Todos nós, tal como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho,
e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e abriu a sua boca, como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. A cruz do coração das pessoas é impensável, porque elas inventaram uma forma de amar que varre para debaixo do tapete a verdade, anulando a justiça de Deus. É passar a mão em cima do pecado, dos erros. Para a gente encerrar, vamos passar para o terceiro ponto. A cruz de Cristo na caminhada do discípulo. O que a cruz precisa representar na caminhada do discípulo? Vamos ver as palavras de Pedro, o texto que nós lemos de Mateus 16, 21 e 23. As palavras de Pedro, vamos ver o que ele diz sobre a cruz na caminhada do cristão. Pedro repreendeu Satanás, revelando 3 riscos que a pessoa que segue a Cristo precisa evitar. Uma delas: para trás de mim, Satanás. O diabo é real e ele sempre tentará nos fazer querer a coroa antes da cruz. O diabo existe e vai querer que nós tenhamos bênçãos, vitórias, conquistas, e a cruz cada vez mais de lado. E o que isso significa? Significa que assim como ele tentou o Senhor, ele também irá nos tentar a adorá-lo, desviando-nos do caminho da cruz, fazendo-nos correr atrás das glórias desse mundo. O problema é que quem segue por essa estrada poderá até ganhar o mundo inteiro, mas, no final, são caminhos de morte. Olha outra coisa que Pedro disse: você é uma pedra de tropeço para mim. Ao negarmos o caminho da cruz, nós todos corremos o risco de servir de pedra de tropeço para outras pessoas e principalmente para a igreja. Afinal, nossas palavras e nossas posturas têm poder de influenciar tanto para o bem quanto para o mal, dependendo do caminho que escolhemos seguir. O caminho da cruz influencia para a glória de Deus e o caminho do coração faz o outro tropeçar. Então não sirva de pedra de tropeço para outras pessoas, impedindo as pessoas de se firmarem no Evangelho da glória do Senhor. Não seja também pedra de tropeço para impedir que a obra, que o reino, que a igreja de Cristo avance aqui na terra. É aquela mesma historinha: mas pastor, estou falando mal da igreja, estou falando mal do pastor, né? Deixa para lá, sabe por quê? Estou falando contra a noiva de Cristo, não é contra mim, porque o pastor da igreja é o Senhor. Eu estou como administrador pelo tempo que o Senhor permitiu. O pastor é Ele, é o Senhor. E a noiva de Cristo é contra ela que está sendo difamada. Então não sirva de pedra de tropeço para impedimento do avanço do reino de Deus aqui na terra. Uma outra coisa: e não pensa nessas coisas de Deus, mas nas dos homens. A inclinação do coração sempre nos fará querer ver as coisas da nossa própria perspectiva, puxar brasa só para a nossa sardinha, tirar vantagem pessoal e momentânea, ser servido em vez de servir. Jesus veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O Deus Todo-Poderoso se fez carne, humilhou-se apenas para nos servir, para nos dar de graça. Aí entra a graça de Cristo, a oportunidade de salvação. Então nosso único objetivo de ser igreja de Cristo é poder servir, viver em comunhão, mas sempre com o coração disposto a servir, porque Cristo veio para nos servir e nós devemos servir uns aos outros. Para a gente encerrar agora de vez, o que a cruz, no final, a promessa da cruz é para a gente boa. Vamos lá. O que isso significa? No versículo 24. Então Jesus disse aos seus discípulos:
Se que alguém quiser acompanhar, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. O que isso significa? O que é tomar a sua cruz, negar a si mesmo e seguir a Jesus? Vamos lá. Negar a si mesmo é morrer para si. Significa mortificar a carne, morrer para o velho homem, fazer calar as inclinações do coração pecaminoso. É deixar nossas vontades, aquilo que a gente quer de lado e priorizar o reino de Deus. Tomar a cruz é assumir publicamente o cristianismo. Significa encarar o escárnio, não se intimidar pela vergonha, não temer o insulto e encarar a perseguição e o sofrimento com firmeza. Isso é tomar a sua cruz. É não deixar que as pessoas te envergonhem por ser cristão, mas que suas atitudes de um verdadeiro cristão possam despertar nas pessoas, sabe, o Espírito Santo, o amor de Cristo. Vão existir pessoas que vão te humilhar pelo fato de ser cristão. Vai existir tempos de perseguição. E nada disso pode nos impedir de tomarmos a nossa cruz e seguirmos firmes a Jesus. Seguir a Cristo é perseverar nos ensinos de Jesus. Significa não desistir. É querer conhecer, desejar, entender e esforçar-se para praticar o que Jesus revelou em sua palavra. Jesus ensina que para o discípulo viver essa vida de cruz, ele precisará adotar uma atitude distinta de tudo que naturalmente somos inclinados a ter. Se você está inclinado a ser um tipo de pessoa mais agressiva, um tipo de pessoa, né? Você precisa ser levado a uma outra postura, ser um outro tipo de pessoa, totalmente inclinado para o favor de Deus, não para aquilo que a gente quer. Abra os olhos para os seus enganos do coração. No versículo 26 e o 25 e 26, está dizendo assim, ó, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca da sua alma? A resposta é nada. Nós precisamos abrir os nossos olhos quanto ao engano do coração, quanto ao que queremos aqui na terra, porque o nosso tesouro precisa estar no céu. Cresça o olho na recompensa que nos está prometida. E o versículo 27, pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tem feito. Fixe o olhar na glória de Cristo revelada nas Escrituras. E a cruz de Cristo precisa significar para nós. A cruz de Cristo mostrou para Pedro que nós precisamos fazer. Não é justo que só Jesus pague pela minha própria culpa. Tem muitas pessoas que pensam dessa forma. Poxa, não é justo que só Jesus pague pela minha culpa. Gente que pensa assim, procura penitências, luta pela própria força de vontade, querem mudar de vida antes de irem a Jesus. O que elas não sabem é que, além de impossível, está roubando para si a glória que é de Deus, isto é, entregar o justo pelo injusto em amor. Tem gente que pensa, meu pecado não tem perdão. Gente que pensa assim, não entende que o único pecado imperdoável é o de permanecer endurecendo o coração para a voz de Deus, chamando ao arrependimento e à vida. Enquanto o primeiro rouba a glória querendo ser mais justo que Deus, esse segundo a rouba ao fazer juiz no lugar de Deus. No fundo, todos querem o lugar de Deus. Algumas pessoas minimizam a cruz dizendo o seguinte: essa ideia de cruz é grotesca demais. E gente assim não considera que a história da cruz é feia porque horroroso é o nosso pecado. Existe cruz, sacrifício, sofrimento, sangue e morte, porque nós escolhemos pecar. Deus escolheu a cruz porque escolheu nos amar. O sacrifício de Jesus fala da graça de Deus, anuncia a misericórdia do Senhor, prova o amor de Deus pelo pecador.
Sacrificar o filho em nosso lugar não é crueldade de um pai, mas auto-sacrifício com prova de amor. Afinal, Cristo é o Pai, Cristo e o Pai são uma única só pessoa. E alguém que ainda diz o seguinte: a cruz não pode ser o único caminho de salvação. Todas as outras religiões levam a Deus. Gente assim não considera que as semelhanças entre as religiões, quando há, são muito superficiais. Por exemplo, enquanto todas as outras oferecem sacrifício para aplacar a ira de seus deuses, no cristianismo é Deus quem oferece o seu Filho para perdão dos pecados, enquanto alguns tentam praticar moralidade e justiça pela força de vontade. No cristianismo é Deus quem concede graça, é Deus quem concede poder. Todas não podem estar ao mesmo tempo certas. Isso é irracionalidade. Sim, todas possuem traços de bondade e de justiça própria, que nada mais é do que resquício de imagem e semelhança de Deus no homem, da lei de Deus gravada em nossos corações. Porém, a única bondade e a única justiça capazes de nos levar a Deus e nos dar salvação são a que Deus estampou na cruz, na pessoa de Jesus Cristo. Diante da cruz de Cristo, que decisão você irá tomar a partir de hoje? Convido a equipe de louvor. Nós iremos celebrar a ceia do Senhor nesse momento. Convido nossos irmãos que irão servir a ceia